Uma raposa pede ajuda a um homem e quando ele o segue ao chegar ao local ele fica arrepiado o que ver na sua frente. Joaquim sempre foi um homem solitário. Aos 65 anos, depois da perda de sua esposa e com os filhos já adultos e distantes, ele decidiu se isolar em uma pequena cabana no meio da floresta. O silêncio das árvores e o canto dos pássaros se tornaram sua rotina. Ele apreciava a solidão, sentindo-se mais confortável entre os animais selvagens do que entre as pessoas. Todos os dias eram iguais. Acordava cedo, fazia seu café e se sentava na varanda da cabana, olhando para a vasta floresta ao redor. Aquele lugar era seu refúgio, um lugar onde ele podia fugir das lembranças dolorosas e encontrar alguma paz. A vida era previsível, sem grandes surpresas, até aquele dia. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Joaquim estava sentado na sua cadeira de balanço, como de costume, quando notou um movimento na beira da floresta. Ele estranhou, mas inicialmente não deu muita importância. Afinal, sempre havia animais rondando a área, e ele já estava acostumado com a presença deles. No entanto, quando ele olhou com mais atenção, percebeu que se tratava de uma raposa. Isso em si não era algo tão incomum, mas o que chamou sua atenção foi o comportamento do animal. A raposa não estava agindo como qualquer outro animal selvagem que ele havia visto antes. Ela não fugia, não se escondia. Pelo contrário, ela estava parada, imóvel, olhando diretamente para ele. Joaquim ficou intrigado. Havia algo nos olhos daquela raposa que o fez se levantar. Era como se ela estivesse tentando se comunicar, tentando dizer algo. Por um momento, ele se perguntou se estava imaginando coisas. Seria a solidão me pregando peças, pensou. Mas aquela sensação não desaparecia. A raposa estava definitivamente tentando transmitir uma mensagem. Lentamente, Joaquim desceu da varanda e deu alguns passos em direção à raposa. O animal permaneceu no lugar, sem se mexer, apenas observando. Quando ele se aproximou mais, a raposa deu um leve movimento com a cabeça, quase como se estivesse acenando para que ele a seguisse. Joaquim parou por um momento. Ele nunca tinha visto nada parecido. Aquele comportamento era incomum. As raposas, assim como outros animais selvagens, evitavam ao máximo o contato humano. No entanto, aquela estava claramente pedindo sua atenção. Por quê? Sem pensar muito, ele decidiu seguir o instinto. Vestiu sua jaqueta e começou a caminhar atrás da raposa. Ela o guiava por um caminho que ele nunca havia notado antes, por entre as árvores densas da floresta. O chão coberto de folhas secas amorteceu seus passos, e o único som era o leve farfalhar das árvores ao vento. Joaquim sentia uma tensão crescente a cada passo. Algo estava prestes a acontecer, ele podia sentir. A raposa, sempre alguns metros à frente, parava ocasionalmente para se certificar de que ele ainda a estava seguindo. Era quase surreal, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo. E, a cada olhada que ela lançava para trás, Joaquim sentia seu coração bater mais forte. Havia algo urgente naquela caminhada. Eles seguiram por vários minutos até que, de repente, a raposa parou em frente a uma pequena clareira escondida. Joaquim se aproximou devagar, tentando entender o que estava acontecendo. Quando ele finalmente chegou ao local, viu o motivo pelo qual a raposa havia o levado até ali. Diante dele, no meio da clareira, estava uma pequena toca de raposa. No entanto, não era uma toca qualquer. Havia filhotes presos em uma armadilha. Joaquim sentiu o coração apertar. A cena era devastadora. Os filhotes estavam presos em uma armadilha de metal, dessas usadas por caçadores para capturar animais. Eles choramingavam, tentando se soltar, mas sem sucesso. Naquele momento, tudo fez sentido. A raposa, provavelmente a mãe dos filhotes, havia ido até Joaquim para pedir ajuda. Ela sabia que não poderia libertar os filhotes sozinha, então, em um ato de desespero, havia buscado o único ser que poderia salvá-los: o homem. Joaquim ficou parado por alguns segundos, observando a cena. Ele sabia que precisava agir rápido, mas também sabia que as armadilhas podiam ser perigosas. Ele se aproximou lentamente, tentando não assustar os filhotes,
enquanto a mãe raposa observava de perto, ansiosa. Com cuidado, Joaquim se ajoelhou ao lado da armadilha e começou a examiná-la. O mecanismo era simples, mas estava enferrujado e preso. Ele usou toda a força que tinha para tentar abrir o metal, mas não foi fácil. O suor escorria pela sua testa enquanto ele se esforçava para libertar os filhotes. Finalmente, depois de alguns minutos de luta, ele conseguiu soltar a armadilha. Um a um, os filhotes foram libertados. Assim que o último filhote foi solto, a mãe raposa se aproximou rapidamente, lambendo cada um deles com cuidado. Era uma cena tocante. Joaquim, exausto, se sentou no chão, observando aquele momento de reencontro. A raposa olhou para ele uma última vez, como se estivesse agradecendo. Havia gratidão nos olhos daquele animal. Joaquim sentiu uma mistura de alívio e satisfação. Ele havia feito a coisa certa. Naquele dia, ele não apenas salvou uma família de raposas, mas também percebeu algo que há muito tempo havia esquecido: a conexão entre todas as formas de vida. A raposa e seus filhotes desapareceram na floresta, voltando ao seu lar, enquanto Joaquim permaneceu sentado por alguns minutos, refletindo sobre o que acabará de acontecer. Ele nunca esperava que um animal fosse pedir sua ajuda daquela forma, mas agora entendia que, mesmo nas situações mais inesperadas, a vida pode surpreender. Após o reencontro emocionante entre a raposa e seus filhotes, Joaquim retornou lentamente para sua cabana. Enquanto caminhava de volta pela floresta, ele sentiu algo dentro de si mudar. Aquele episódio não era apenas uma coincidência. Era como se a vida tivesse enviado uma mensagem, algo que ele ainda não compreendia completamente, mas que o perturbava. Os dias seguintes foram diferentes. Antes, ele sempre acordava com a mesma rotina tranquila, mas agora seus pensamentos estavam agitados. Ele não conseguia parar de pensar no que havia acontecido com os filhotes presos na armadilha. Quem teria deixado aquilo lá? Não era comum encontrar armadilhas tão próximas de sua cabana, e a ideia de que caçadores estivessem frequentando a floresta o incomodava profundamente. A preocupação o consumia. Ele não conseguia mais olhar para a floresta com o mesmo sentimento de tranquilidade que tinha antes. Agora, tudo parecia carregado de tensão e ameaça. Joaquim sabia que precisava fazer algo. E se houvesse mais armadilhas? E se outros animais estivessem em perigo? Ele sentia que não poderia simplesmente ignorar a situação. Um dia, ao caminhar pela floresta, ele começou a perceber sinais de que a presença de caçadores na área era maior do que imaginava. Marcas nas árvores, pegadas no chão, e, ocasionalmente, rastros de sangue seco indicavam que outros animais já haviam sido vítimas. Aquilo o enchia de revolta. A floresta era sua casa, e ele não permitiria que caçadores a transformassem em um campo de caça. Ele decidiu agir. Nas semanas seguintes, Joaquim passou a patrulhar os arredores de sua cabana. Todas as manhãs e tardes, ele se aventurava cada vez mais fundo na floresta, em busca de armadilhas e sinais de caçadores. Sempre com cautela, ele desmontava as armadilhas que encontrava e as guardava em um galpão ao lado de sua cabana. No entanto, a cada armadilha que ele desmontava, surgiam novas. A tensão começou a aumentar. Joaquim sabia que, em algum momento, teria que enfrentar aqueles que estavam colocando a vida dos animais em risco. E esse momento não demorou a chegar. Certa tarde, enquanto fazia sua ronda pela floresta, Joaquim ouviu vozes. Eram abafadas, mas claramente humanas. Ele se aproximou cautelosamente, escondendo-se entre as árvores, e viu dois homens com roupas camufladas armando uma nova armadilha. Eles riam, conversavam como se aquilo fosse apenas uma diversão, sem se importar com o sofrimento que causavam. A raiva subiu pelo peito de Joaquim. Ele sabia que precisava fazer algo, mas também entendia que estava em desvantagem. Aqueles homens eram caçadores experientes, e ele estava sozinho, sem nenhum tipo de arma ou proteção. Joaquim voltou para casa naquela noite com uma sensação de impotência. Ele queria agir, mas também sabia que confrontar os caçadores poderia ser perigoso. O que ele poderia fazer? Denunciar as autoridades era uma opção,
mas a floresta era vasta e o tempo de resposta seria longo. Além disso, ele temia que os caçadores pudessem retaliar, colocando ainda mais animais em perigo. Nos dias seguintes, a tensão apenas aumentou. Joaquim continuava encontrando armadilhas, e os sinais de atividade dos caçadores se tornavam mais frequentes. O sentimento de impotência o consumia, mas ele sabia que não poderia desistir. O destino da floresta e de seus habitantes estava em suas mãos, e ele não podia ficar de braços cruzados. Foi então que, numa manhã fria de outono, algo inesperado aconteceu. Joaquim acordou com o som de arranhões na porta de sua cabana. Era a raposa, aquela mesma que havia lhe pedido ajuda semanas antes. Ela estava de volta, mas desta vez, algo estava errado. Joaquim abriu a porta e a raposa entrou apressadamente, como se soubesse que estava segura ali. Ele a observou com atenção e notou que ela estava ferida. Havia marcas de sangue em sua pata traseira, provavelmente de uma nova armadilha. Joaquim se agachou ao lado dela e, com cuidado, começou a tratar o ferimento. Seu coração batia forte. Os caçadores estavam mais próximos do que ele imaginava. Enquanto cuidava da raposa, ele sabia que não poderia mais adiar o confronto. Era hora de agir de forma decisiva. Se você está gostando dessa história, eu adoraria que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal. Seu apoio é essencial para continuarmos compartilhando essas narrativas que emocionam e inspiram a todos nós. Joaquim olhava nos olhos da raposa enquanto cuidava de seu ferimento, percebendo que ela estava tentando lhe dizer algo. Não era só sobre o ferimento ou a dor. Havia uma urgência, como se algo muito mais grave estivesse acontecendo na floresta. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Os caçadores não parariam tão facilmente. Ele decidiu que não poderia mais esperar. Naquela noite, enquanto a raposa descansava perto da lareira de sua cabana, Joaquim se preparou para enfrentar o perigo. Pegou suas botas mais resistentes, uma lanterna, e uma velha faca de caça que seu pai lhe havia deixado. Embora hesitante, sabia que precisava estar pronto para o que viesse. Enquanto caminhava em direção à área onde havia visto os caçadores pela última vez, o silêncio da floresta parecia mais denso, quase sufocante. Cada galho que quebrava sob seus pés fazia seu coração acelerar. Ele sentia que não estava sozinho, e essa sensação só aumentava à medida que se aproximava do local. De repente, no meio do caminho, a raposa apareceu novamente. Mesmo ferida, ela seguia ao lado dele. Era como se quisesse guiá-lo. Joaquim seguiu seus passos, sua confiança crescendo a cada passo. Ele sentiu que a raposa sabia exatamente onde os caçadores estavam, e que, juntos, poderiam impedir mais sofrimento. Depois de caminhar por quase uma hora, Joaquim ouviu barulhos vindos do norte da floresta. As vozes dos caçadores, risos abafados, e o som de ferro batendo no chão. Eles estavam armando mais armadilhas. Mas desta vez, algo estava diferente. Joaquim percebeu que eles não estavam sozinhos. Escondido entre as árvores, ele observou a cena. Havia 3 caçadores, e ao lado deles, algo que Joaquim não esperava ver. Um lobo enorme, preso em uma gaiola de metal, completamente imóvel. O animal parecia exausto, como se tivesse lutado desesperadamente para escapar, mas sem sucesso. Sua respiração era pesada, o olhar derrotado. Joaquim sentiu o sangue ferver. Aquilo era um limite que ele não poderia aceitar. Se os caçadores começassem a capturar lobos, a harmonia da floresta estaria em risco. Além disso, o lobo parecia ser o alfa da alcateia, uma figura respeitada na natureza. Sem ele, o equilíbrio natural seria destruído. Ele precisava agir, mas sabia que qualquer movimento impensado poderia colocar tanto o lobo quanto a raposa em perigo. Joaquim esperou pacientemente até que os caçadores se afastassem da gaiola, discutindo entre si sobre como venderiam o lobo para colecionadores ilegais. Quando os homens finalmente desapareceram de vista, ele correu em direção à gaiola. A raposa ficou à distância, observando, enquanto Joaquim se ajoelhava diante do lobo. Ele olhou diretamente nos olhos da criatura e, por um momento, sentiu uma conexão profunda.
Assim como a raposa havia pedido ajuda, o lobo também parecia implorar por sua liberdade. Com as mãos tremendo, Joaquim examinou a gaiola. O mecanismo de trava era complexo, mas com a faca que trouxera, ele conseguiu destravá-la. Assim que a porta da gaiola se abriu, o lobo, apesar de exausto, saiu com uma imponência que fez Joaquim recuar alguns passos. O animal o olhou por um momento, um agradecimento silencioso em seus olhos, antes de desaparecer entre as árvores. Joaquim sabia que os caçadores não demorariam a voltar. Ele precisava sair dali rapidamente, mas algo o deteve. A raposa ainda estava parada, olhando fixamente para ele. Era como se ela quisesse dizer que aquilo ainda não havia acabado. E então ele ouviu o som de passos pesados vindo em sua direção. Os caçadores estavam retornando. O coração de Joaquim acelerou. Ele não tinha muito tempo. Com o lobo livre e a raposa ao seu lado, ele sabia que enfrentaria consequências. Os caçadores logo perceberiam o que havia acontecido. Era o momento de decidir, lutar ou fugir. Joaquim sentia o peso do momento sobre seus ombros. Com os caçadores cada vez mais próximos, ele percebeu que a fuga era impossível. Precisava encontrar uma maneira de proteger a raposa, e talvez, por algum milagre, ele próprio. Sabia que os caçadores estavam armados e não hesitariam em usá-las se o pegassem interferindo em seus planos. A raposa deu alguns passos à frente, como se quisesse guiá-lo novamente. Joaquim, com o coração acelerado, decidiu confiar no animal. Eles correram pela floresta densa, tentando se afastar dos caçadores. No entanto, os gritos deles eram cada vez mais altos. Estavam perto, quase os alcançando. A fuga se tornou mais frenética. Joaquim tropeçava nas raízes, sentia a respiração pesada e os galhos arranhando sua pele, mas não parava. A raposa, com sua agilidade natural, corria na frente, sempre olhando para trás para garantir que Joaquim a seguia. Eles subiram uma colina, mas no topo, Joaquim viu que não havia mais para onde ir. Diante deles, uma queda íngreme terminava em um penhasco. Os caçadores estavam logo atrás, e Joaquim podia ouvir seus passos e conversas. Eles não tinham mais muito tempo. Sentindo o desespero se instalar, ele olhou ao redor, buscando qualquer solução, mas a única coisa visível era a vastidão da floresta abaixo do penhasco. Foi então que ele ouviu um som inconfundível, o uivo de um lobo, ecoando pela floresta. O lobo que ele havia libertado estava perto. E, de repente, como uma sombra se movendo rápido demais para ser captada, Joaquim viu a silhueta do lobo aparecer entre as árvores. Não estava sozinho. A alcateia inteira o acompanhava. Os lobos formaram um semicírculo, bloqueando o caminho dos caçadores. Quando os homens finalmente surgiram do meio das árvores, deram de cara com as feras, parando abruptamente. O medo tomou conta deles. Os lobos não avançavam, mas estavam em posição de ataque, os olhos fixos nos invasores. Um dos caçadores tentou erguer sua arma, mas, antes que pudesse agir, o alfa deu um passo à frente, exibindo seus dentes afiados e rosnando de maneira ameaçadora. O homem hesitou, recuando instintivamente. O medo tomou conta dos três, e, percebendo que estavam em desvantagem, começaram a recuar lentamente. A raposa, até então ao lado de Joaquim, aproximou-se do lobo alfa. Havia uma conexão entre os dois, algo que Joaquim não tinha percebido antes. Talvez, em algum momento, eles tivessem sido companheiros na natureza, vivendo lado a lado. Era como se a raposa tivesse trazido Joaquim até ali para que ele pudesse ajudar a salvar não apenas o lobo, mas toda a sua família. Os caçadores, percebendo que não tinham chance contra a alcateia, se viraram e fugiram pela floresta, apavorados. Joaquim, ainda ofegante, observou em silêncio enquanto os lobos mantinham sua postura protetora até que os homens desaparecessem completamente. Quando tudo se acalmou, o lobo alfa se aproximou de Joaquim mais uma vez. O olhar que trocavam parecia repleto de gratidão e respeito. Havia uma compreensão silenciosa de que, de alguma forma, eles haviam se ajudado mutuamente. A raposa, agora livre de perigo, voltou para perto de Joaquim,
deitando-se ao seu lado, exausta. Ele se ajoelhou, passando a mão pela pelagem do animal, sentindo o calor que irradiava dela. Um alívio profundo o invadiu. Não era apenas uma vitória contra os caçadores. Era a sensação de que havia feito a coisa certa, mesmo diante do perigo. Naquele momento de calmaria, Joaquim percebeu o quanto aquela experiência havia o transformado. Ele entrou na floresta com medo, hesitante, mas agora estava de volta como alguém mais forte, mais conectado à natureza e aos animais que a habitavam. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, Joaquim se levantou. Era hora de voltar para casa, sabendo que a floresta e seus habitantes estariam em segurança, pelo menos por mais um dia. Joaquim respirou fundo e deu um passo em direção à trilha que o levaria de volta para casa. A sensação de alívio ainda pulsava em seu coração, mas uma inquietação começou a se instalar. Ele sabia que os caçadores poderiam voltar, e a vida do lobo e da raposa ainda estava em risco. Enquanto caminhava pela floresta, a luz do dia diminuía gradualmente. O som do vento nas árvores e o canto dos pássaros começaram a ser substituídos pelo sussurro da noite. Era um cenário tranquilo, mas algo no ar parecia diferente. A calma era quase palpável, como se a natureza estivesse retendo a respiração. Quando Joaquim finalmente chegou à sua casa, a escuridão já havia se instalado. Ele acendeu as luzes e se sentou à mesa, tentando processar tudo o que havia acontecido. O lobo e a raposa eram mais do que simples animais. Eram símbolos de luta e resistência. Ele sabia que precisava proteger aqueles seres, mas como poderia fazer isso? Enquanto ponderava, um som familiar chamou sua atenção. O uivo do lobo ecoou ao longe, e Joaquim sentiu uma conexão inexplicável. Ele decidiu que não poderia simplesmente ficar ali, em segurança, enquanto aqueles animais estavam em perigo. Era hora de agir. Colocou seu casaco, pegou uma lanterna e saiu novamente para a floresta. A cada passo, seu coração batia mais forte. A escuridão parecia engolir tudo ao seu redor, mas ele não hesitou. A raposa apareceu ao seu lado, como se soubesse que ele precisaria dela. Seguiram juntos, a luz da lanterna cortando a escuridão, e logo chegaram a uma clareira. Ali, o lobo estava à espera, com os outros membros da alcateia. Joaquim sentiu um alívio ao vê-los, mas logo notou que a atmosfera estava tensa. Havia sinais de que os caçadores tinham voltado. Em um movimento rápido, Joaquim se posicionou, gesticulando para os lobos e para a raposa. Sabia que era hora de implementar um plano. Juntos, com a inteligência e agilidade dos lobos, eles poderiam criar uma distração, permitindo que a raposa e os jovens lobos escapassem. Os lobos formaram uma linha defensiva. Joaquim, com a lanterna na mão, começou a gritar e a fazer barulho para atrair a atenção dos caçadores. Ele sabia que eles eram gananciosos e que o brilho da luz poderia chamar sua atenção. De repente, uma voz familiar surgiu da escuridão. Era um dos caçadores, o mesmo que Joaquim havia confrontado antes. Acho que finalmente pegamos você, seu maluco. O homem riu, mas sua risada foi interrompida quando viu a luz da lanterna refletir nos olhos dos lobos. Com a bravura que só a natureza pode proporcionar, os lobos avançaram, criando um espetáculo de sombras e movimentos rápidos. Joaquim usou isso a seu favor, correndo na direção oposta, levando os caçadores a segui-lo. O plano funcionou. Enquanto os caçadores se dispersavam, Joaquim se viu em um jogo de gato e rato, mas agora tinha a ajuda dos lobos. Eles se moviam com graça e estratégia, cercando os homens e intimidando-os. A escuridão os tornava mais ágeis e perigosos. Em meio à tensão, um dos caçadores disparou sua arma. O som do tiro ecoou pela floresta, e Joaquim sentiu um frio na espinha. Ele não tinha certeza se tinha atingido um dos lobos, mas sabia que precisava agir rápido. Em um ato de desespero, ele gritou: "Vá para a floresta! Rápido!" Os lobos recuaram, mas a raposa hesitou, olhando para Joaquim com os olhos grandes e implorantes. Ele deu um passo em sua direção, mas o lobo alfa, percebendo a necessidade de agir, empurrou a raposa para longe, guiando-a para a segurança.
O caos se instalou. Joaquim se viu encurralado. Os caçadores estavam perto, e o desespero tomou conta dele. Com coragem, ele decidiu enfrentar o homem que havia disparado. Isso não é o que você quer. Deixe os animais em paz. Ele gritou, determinado a proteger aqueles que não podiam se defender. O caçador sorriu sarcasticamente, mas Joaquim viu em seus olhos uma fraqueza. Ele sabia que o homem estava em uma posição vulnerável. Com um movimento rápido, avançou. O embate foi feroz, mas a determinação de Joaquim era maior. Ele queria salvar a raposa e o lobo, não só por eles, mas por tudo que aquela experiência significava. E naquele momento decisivo, quando tudo parecia perdido, Joaquim encontrou forças dentro de si. Em um movimento final de coragem, ele derrubou o caçador, que, surpreso, caiu no chão. Joaquim sabia que a vitória era sua. Os outros caçadores hesitaram, percebendo que haviam subestimado o homem que estavam perseguindo. Com um último olhar para Joaquim e a liberdade dos animais, eles decidiram fugir, deixando para trás a luta e os medos. A tensão se dissipou, e a floresta voltou a ser tranquila. Joaquim caiu de joelhos, exausto, mas aliviado. Ele havia enfrentado seu medo e protegido os seres que havia aprendido a amar. Os lobos voltaram a se aproximar, com o lobo alfa se colocando ao seu lado, como se reconhecesse o heroísmo de Joaquim. A tranquilidade da floresta parecia um sonho após o tumulto da noite anterior. Joaquim acordou sob a luz suave do sol da manhã, ainda sentindo a adrenalina do confronto. Ele se levantou devagar, a sensação de exaustão misturada a uma nova determinação pulsando em suas veias. O que havia acontecido na noite anterior não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas um despertar para sua própria coragem e propósito. Enquanto caminhava pela clareira, Joaquim avistou a raposa e o lobo à distância. A raposa, com seus olhos brilhantes e curiosos, se aproximou, e o lobo a seguiu, mantendo uma postura protetora. Joaquim sorriu ao ver que os animais estavam bem. O laço que havia se formado entre eles durante aquela experiência era inquebrável. Com o passar dos dias, Joaquim tomou uma decisão. Ele não poderia apenas voltar à sua rotina anterior. Aquela experiência havia mudado sua vida para sempre. Ele começou a se envolver mais ativamente na proteção da floresta e dos animais que nela habitavam. Joaquim entrou em contato com ONGs e grupos de proteção animal, compartilhando sua história e a ameaça que os caçadores representavam. As vozes de Joaquim e de seus amigos, os lobos e a raposa, ecoaram em várias reuniões comunitárias. Ele se tornou uma figura importante na luta contra a caça ilegal, organizando eventos e palestras para conscientizar as pessoas sobre a importância da vida selvagem e da preservação do meio ambiente. Ele percebeu que não estava apenas lutando por aqueles animais, mas por todas as futuras gerações que mereciam viver em um mundo onde a natureza era respeitada. A cada dia que passava, Joaquim se sentia mais conectado à floresta. Ele frequentemente visitava o lugar onde havia se encontrado pela primeira vez com a raposa e o lobo. Aquele espaço, antes apenas uma parte de sua vida, agora era um santuário, um símbolo de esperança e renovação. Ele encontrou um propósito em proteger aqueles que não podiam se defender, e isso o preenchia de uma alegria que ele nunca havia conhecido antes. O lobo e a raposa tornaram-se seus companheiros constantes. Joaquim os via não apenas como animais, mas como amigos, como parte de uma família que ele havia escolhido. Eles o acompanhavam em suas caminhadas pela floresta, compartilhando momentos de tranquilidade e alegria. Às vezes, eles se reuniam em torno de uma fogueira à noite, onde Joaquim contava histórias sobre suas aventuras, rindo e se emocionando com a presença deles. Porém, a luta de Joaquim não foi fácil. Ele enfrentou resistência de caçadores e pessoas que não entendiam sua paixão pela proteção da natureza. Mas a força que havia encontrado dentro de si na noite em que enfrentou os caçadores continuou a guiá-lo. Ele não desistiria tão facilmente. As lembranças daquela noite alimentavam sua determinação e sua vontade de lutar por aqueles que não podiam falar. E assim, a história de Joaquim, da raposa e do lobo se tornou uma lenda na comunidade. Ele não era mais apenas um homem que viveu na floresta. Ele era um defensor da vida selvagem,
alguém que havia se levantado para proteger o que realmente importava. Suas ações inspiraram outros a se juntarem a ele, criando uma rede de proteção que crescia a cada dia. E, mais importante, Joaquim não estava sozinho. Os laços que ele havia formado com os animais e a comunidade agora eram mais fortes do que nunca. O respeito e o amor que ele sentia por seus amigos peludos se espalharam, e ele viu mais pessoas se unindo em defesa da natureza. E assim, a floresta floresceu, e as vozes de Joaquim e dos animais se tornaram um canto poderoso em favor da vida e da preservação. Obrigado por ficar conosco até o final desta emocionante jornada. Se esta história sobre nossos amigos animais tocou seu coração, adoraria que você compartilhasse suas experiências nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos juntos celebrando essas histórias que nos conectam. Sua presença aqui é muito importante para nós.